Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos nessa linda jornada através do livro de Atos, Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos do Espírito Santo. Começamos lá em Atos 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Já estamos terminando aqui o livro de Atos. Hoje o capítulo 27, o penúltimo capítulo de Atos, do livro de Atos. Então abra o seu coração, deixa Deus falar com você. Olha só que coisa linda esse trecho da palavra de Deus, sempre lembrando que a palavra de Deus é inerrante, ela não contém erros nos seus escritos originais, ela é infalível, ela nunca falha, ela é viva e eficaz, ela é toda suficiente para mim e para você. Ela é a bússola do crente, é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. Então deixa a palavra de Deus entrar no seu coração de forma toda especial e abra o seu coração para aquilo que Deus quer falar conosco nesse dia, em nome de Jesus. Atos 27, versículo 1 diz: quando foi decidido que navegássemos para a Itália, Paulo aqui relatando, entregaram Paulo e alguns dos outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando num navio adramatino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, ou seja, ao redor da ilha de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona, costeando-a. Penosamente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia, não sendo o porto próprio para invernar. A maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta no dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partirmos de Creta, para evitar esse dano e essa perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio.
porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de tal modo conforme me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo acharam 20 braças, e passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo, acharam 15 braças, e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de nós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. E todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 266 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio, levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio, a proa, e encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de os fazer. E ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços dos navios. E foi assim que todos se salvaram em terra. Atos 27, 44 capítulos, de 1 a 44, foi o que nós acabamos de ler. Quais são as lições preciosas que aprendemos em Atos 27? O tema de hoje é Deus no olho do furacão. Deus no olho do furacão. Vemos aqui uma espécie de fé nas tempestades da vida. É interessante que Atos 27 é a mais vívida aula sobre a soberania divina em meio ao caos. Enquanto Paulo navegava como prisioneiro em direção de Roma, a capital do Império Romano, uma tempestade ameaça aniquilar 266 vidas. A lição é clara. Quando todos perdem esperança, Deus treina os seus servos para liderar com fé nas crises mais ferozes da vida. O discípulo de Cristo é a âncora da alma daqueles que estão ao seu redor, né? Então, Cristo é a âncora da nossa alma. E se estamos com Cristo, também transpareceremos e vamos abençoar as pessoas com Cristo como a âncora da nossa alma. Amém? É o que nós vemos claramente aqui. Primeiro pontinho que eu quero trazer para você, primeira lição, é a sabedoria ignorada. A sabedoria ignorada, quando homens rejeitam a voz de Deus. Do versículo 1 ao versículo 20, vemos um alerta profético saído da boca de Paulo. Paulo alertando aqueles que ali estavam no barco: senhores, vejo que a viagem será desastrosa, com perigo não só para a carga, mas para o navio e para nós. É interessante que Paulo não era marinheiro, mas ouviu aquele que comanda os ventos e os mares. Vozes divinas vêm por canais inesperados. E Paulo se torna o canal profético, a voz de Deus naquele ambiente, naquele lugar.
Logo em seguida, no versículo 11 ao 12, vemos a ilusão do conforto, né? O centurião dava mais ouvidos ao piloto e ao dono do navio do que a Paulo. Então, eles escolhem um porto bom para invernar. E é interessante, né? Vemos aqui algumas lições. Muitas vezes a expertise humana sem Deus é insensatez. Expertise humana sem Deus é insensatez. E a segunda lição é que quando rejeitamos o conselho divino, criamos nosso próprio furacão. Depois vemos, do 13 ao 20, o inferno no mar. Vem uma tempestade violenta e nenhum sol aparecia há muitos dias. Foi perdida toda a esperança de salvamento entre aqueles que estavam no barco. A brisa suave virou uma espécie de tufão. E aqui nos ensina a seguinte lição: decisões erradas têm consequências catastróficas. Vou repetir: decisões erradas trazem consequências catastróficas. Segunda lição que aprendemos é a intervenção divina, a fé que acalma o pânico. A fé que acalma o pânico, do 21 ao 26. Vemos a serenidade do prisioneiro aqui, Paulo, né? Vocês deviam ter me ouvido, disse ele. Agora, porém, exorto-os a terem bom ânimo, a animarem-se. Então, enquanto todos estavam desesperados, Paulo lidera aquela crise e revela caráter, confiança em Deus, fé e glória de Deus na sua vida. Então vemos também, do 22 ao 24, a promessa do abismo. Um anjo de Deus disse: Paulo, não tenha medo. Deus concedeu a vida de todos os que navegam contigo. Então, Deus não prometeu ausência de tempestade, nem com Paulo, nem conosco. Mas Deus promete a presença dele no meio da nossa tormenta. A sua palavra é a âncora do crente, daqueles que confiam em Deus. Podemos confiar no Senhor, na sua palavra bendita. Versículo 25, vemos a exortação fundamentada. Paulo dizendo: tenham fé em Deus, pois creio que acontecerá conforme me foi dito. Fé não é positivismo, é confiança nas promessas de Deus, em promessas específicas de Deus. E Paulo faz isso, ele cria na palavra de Deus através do mensageiro, do ângelos, que era o anjo de Deus, o mensageiro de Deus para ele. Aí vemos a terceira lição, terceiro princípio que aprendemos: milagres práticos, sobrevivência e discernimento, do 27 ao 44. Primeiro, Paulo teve um discernimento em meio à crise. Os marinheiros tentavam fugir do bote no versículo 30, mas Paulo alerta o centurião, que era uma espécie de líder, chefe, aquele que estava no comando daquele navio. Se não ficarem no navio, alerta Paulo, vocês não poderão salvar-se. Versículo 31. E o resultado é que os soldados cortaram os botes para que ninguém fugisse em meio àquela calamidade. Paulo aqui uniu fé e ação. A salvação exige isso, obediência ao Senhor em aos meios divinos, né? Obediência à voz do Senhor, fé e ação. Do 33 ao 38, vemos o pão que fortalece a fé. Paulo exorta aqueles que ali estavam no barco, todos eles: recomendo que vocês comam algo. Já estavam vários dias sem se alimentar. Nenhum fio de cabelo, diz Paulo, se perderá. 33 ao 34 vemos isso. Então, Paulo partiu pão e comeu, e 276 pessoas se alimentaram ali com ele. Então, é interessante, em meio ao caos aqui, vemos comunhão e gratidão. O pão aqui prefigura a ceia do Senhor. E aqui aprendemos que Deus sustenta os seus filhos nas piores tempestades. Deus sustenta os seus filhos nas piores tempestades. Ele está conosco em meio às dificuldades. E do 39 ao 44 vemos um naufrágio ordenado. O navio foi destroçado, mas todos chegaram a salvo em terra, assim como Paulo havia dito, recebendo uma mensagem celestial. Então, Deus permitiu o naufrágio, mas cumpriu a sua promessa. Seu propósito é salvar pessoas e não salvar barcos. Tem muita gente hoje querendo salvar barcos, mas lembre-se, o objetivo de Deus é sempre salvar pessoas e não barcos. Então, algumas lições preciosas, né? Quando navegamos nas tempestades da vida e aprendemos através desse texto lindo da palavra de Deus. Primeiro, Deus fala por quem Ele quer.
Deus fala por quem quer. Então, rejeitar o conselho divino por vir de um prisioneiro, de uma pessoa simples, né, assim como era Paulo diante dos demais, é insensatez. Até um jumento pode ser porta-voz de Deus, é o que nós vemos lá em Números 22, 28. Segundo lugar, tempestades expõem líderes. Tempestades expõem líderes. Enquanto especialistas entram em pânico, aqui no caso, né, o dono do barco, o marinheiro ali, o chefe do barco, o prisioneiro de Cristo, Paulo, trouxe paz naquele ambiente caótico. A crise revela onde está a sua âncora. A crise revela onde está o teu coração, onde está a tua fé. Então, segundo ponto, tempestades expõem líderes. Terceiro pontinho, lição que aprendemos é fé e ação são inseparáveis. Fé e ação são inseparáveis. Paulo creu no anjo que havia trazido a mensagem e agiu cortando os botes junto ali com o centurião. Não vemos uma fé passiva, mas porque a fé passiva naufraga e morre, mas uma fé ativa, proativa. Quarto lugar, quarta lição prática para nós é que Deus preserva os seus. Deus preserva os seus. O mesmo Deus que guardou 276 no mar, guarda você, guarda a sua família, guarda os seus negócios, guarda aquilo que está nas suas mãos. Nenhuma tempestade é maior do que a promessa de Deus para a sua vida. Eu declaro isso em nome de Jesus. Leia aí na sua casa Isaías 43, versículo 2. Então o desafio final aqui para nós é aos naufrágios da vida, Deus já enviou o seu anjo. Creia, nenhum fio de cabelo se perderá da sua vida, da sua casa e da sua família. Segundo lugar, aos marinheiros desta vida, destrua os botes da autossuficiência, do orgulho, da prepotência, da arrogância, da altivez. E lembre-se que somente no navio da obediência há salvação. Aos centuriões da vida, aos líderes, aqueles que exercem comando, governo, ouça os Paulos, as pessoas simples que Deus colocou em seu navio. Eles enxergam muitas vezes o invisível. E lembre-se, o Deus que comandou o vento e as ondas no mar da Galileia ainda governa a tempestade da tua vida, aquilo que você está passando, aquilo que você está enfrentando. Então, acalme-se, coma o pão dele, a terra firme está próxima, a terra prometida está chegando. Então, vemos esse lindo trecho de Atos 27, dividido da seguinte maneira. Vemos um alerta ignorado do versículo 9 ao 20, a ação divina é uma voz profética que infelizmente foi rejeitada. Então, as lições aqui rejeitar a Deus gera furacões na vida das pessoas. Depois do 21 ao 26, vemos uma intervenção celeste, a ação divina é que o anjo de Deus promete preservação daqueles que estiverem no barco. E a lição que temos é que a fé acalma onde a expertise humana falha. Depois do 27 ao 38, vemos uma sabedoria prática na vida de Paulo, e a ação divina foi cortar os botes, mas partir o pão. E as lições é que obediência e gratidão salvam vidas. Vou repetir, obediência e gratidão salvam vidas. E o naufrágio controlado aparece do 39 ao 44. A ação divina é que Deus permitiu que o navio fosse perdido, mas as pessoas foram salvas segundo a mensagem celestial. Deus prioriza pessoas e não apenas bens ou coisas físicas e materiais. Deus prioriza pessoas. Então a aplicação é isso. A crise é uma escola da fé para o crente. E lembre-se que a grande lição é ancore a sua alma nas promessas de Deus, nas mensagens celestiais. Então, para finalizar, que a sua vida declare, assim como Paulo, eu creio em Deus, mesmo quando o navio estiver em pedaços, pois aquele que guardou 276 almas no mar Adriático, guardará você até o porto eterno, que é a terra prometida, o lar celestial. Amém? Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Queremos mandar um abraço ao profeta Luiz Lopes, lá no Paraguai, a Mazé Atleta, a Patrícia Ravazzi, a Gabi Cardoso, o Nando Garcia, a tia Lu, que está aqui conosco, a Simone Versucci, todos os nossos amados irmãos que estão aqui, louvado seja o nome do Senhor. Aqui no link da descrição
Tem todas as informações do nosso ministério, endereço da igreja, os horários de culto, todas as informações do nosso ministério, informações para contribuição. Se levante como um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo. Desde lá nós agradecemos o carinho, o afeto, o amor dos irmãos, a generosidade. Dá um joinha, aperta no sininho, compartilha esse vídeo com outras pessoas e vem estar conosco, Dr. Camargo, 4555, Zona 2, aqui no centro de Umuarama. Todo domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, culto matinal, e às 19 horas, culto da família. E hoje, terça-feira, toda terça-feira, às 19h30, nós temos um Instituto Bíblico Teológico. Se você quiser vir nos conhecer, crescer na graça de Deus, no conhecimento, na sabedoria, formação de liderança, vida cristã, espiritualidade, teologia sistemática, doutrina bíblica. Se você quiser crescer nas coisas de Deus, é aberto a todos, não tem custo nenhum. Vem estar conosco toda terça-feira, às 19h30, na Igreja Casa na Rocha, tá bom? Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre cada um de nós. Nandão Garcia, um grande abraço para você aí no Paraguai. Deus seja contigo, Deus te abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Quero terminar orando por você, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, nós encerramos essa live agora, Pai, aprendendo com o apóstolo Paulo, essas coisas lindas e preciosas que aprendemos, que o Senhor se importa com cada alma, com cada vida, Pai, por mais que o navio se perca, as almas serão salvas, porque o Senhor é aquele que preserva as almas, os corações, as vidas, dentro do teu plano, propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Dá-nos a coragem, a fé do apóstolo Paulo, que em meio às crises e tempestades, não perdeu a paz, o equilíbrio, pelo contrário, se tornou um instrumento de graça, de glória, de unção, de pregação, em meio ao caos que estavam vivendo aqueles 276 que passaram por essa tempestade. Obrigado porque o Senhor preserva o teu propósito, o Senhor preserva o nosso coração, o Senhor nos guarda e nos livra de todos os males, o Senhor não nos deixa sozinhos nas tempestades e nas crises da vida, Pai. O Senhor está conosco em meio às tempestades. O Senhor é aquele que faz a diferença e acalma o nosso mar, acalma as tempestades da vida e aquieta o nosso coração. Possamos ancorar a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida em Jesus Cristo, Senhor e Salvador, o nosso Deus Todo-Poderoso, o amado da nossa alma. Que o Senhor abençoe cada um daqueles que estão nos ouvindo, é o que eu te peço, de todo o coração, Pai, com a tua presença, viva a tua obra, viva o teu povo, reacende a chama nos corações, ó Deus, sopra sobre o pavio que fumega, Pai, cura a cana que está trilhada, restaura os corações e as vidas e alinha os corações com os céus. Pai, traga a resposta, o milagre, a bênção que eles estão precisando, levanta o caído, cura o enfermo, sara o ferido. Que a tua presença gloriosa faça diferença na nossa vida, atraindo milagres e maravilhas na vida de cada um dos meus irmãos. É o que nós te pedimos de todo o coração, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre vocês. Um grande abraço. Esse vídeo vai ficar disponível. Não esqueça de dar um joinha, apertar no sininho, compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Um grande abraço. Valeu.